Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Lorena Ferreira e hoje seguimos com a ilustre presença da nossa editora convidada, Juliana Marques, professora de História Antiga da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Juliana. Oi, Lorena. Olá, todo mundo. Obrigada pela audiência. A gente continua essa série desse mês aqui com pessoas muito especiais que eu chamei, que vão falar sobre assuntos muito interessantes. Mas agora a Lorena vai falar quem é a convidada de hoje. A personagem de hoje é Serapis e a nossa convidada é Joana Campos Clímaco, professora adjunta de História Antiga na Universidade Federal do Amazonas. E participa também do Laboratório de Estudos do Império Romano Leir, da USP. Na produção, contamos com Beatriz de Paoli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornélio. Bem-vinda, Joana. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Lorena, Beatriz, Fernanda, Juliana, pelo convite. Muito feliz aqui de te reencontrar. Infelizmente, nesse contexto remoto, né? Mas, pelo menos, a gente pode se ver um pouquinho. É isso, parabéns pelo... Eu estava comentando, né, que tenho escutado bastante o podcast, pretendo escutar todos, mas o ritmo tá bom, então... Mas o bom é que a gente não precisa ter pressa, que esse material acho que veio para ficar, né? Então, gostaria de parabenizar os criadores também. Iniciativas como essa são muito boas, né? Para a gente integrar a área, para a gente conhecer colegas, não só da história, mas que estão trabalhando com antiguidade nos outros cursos, enfim. Então é isso, gente. Muito obrigada. Lembrando que eu acho que uma coisa muito legal sobre os podcasts que a Joana falou, sobre eles ficarem lá, né, depois do período remoto, eles são muito úteis para os nossos alunos, para os alunos futuros e para muitas pessoas que se interessam por antiguidade, né, que realmente aparecem de todos os cantos e que tem com certeza um conteúdo de qualidade dessa vez, né? Perfeito, Juliana. Joana, como todos já sabem, nossos ouvintes, né, o primeiro bloco é sobre você. E eu gostaria de saber como foi optar por história. Aqui a gente ficou sabendo, aqui por trás dos bastidores, que havia um flerte seu, entre outras áreas, né, psicologia, relações internacionais. Comenta um pouco pra gente. Tá bom. Bom, eu entrei em História na UNB em 1999, olha. Mas antes, de fato, foram vários dilemas, né? Eu sempre quis fazer psicologia, acho que ainda no primeiro grau, no segundo. Aí na oitava série, eu tive um professor excelente de história, e no segundo grau, diversos outros, assim. E comecei a querer fazer história, mas não pensava em ser professora, de jeito nenhum. E tinha essa questão, né? Ai, o que eu vou fazer e tal. Aí veio a ideia da área de relações internacionais, né? Que é bem forte na UNB. Mas aí no terceiro ano, estudando para o vestibular, aí que eu tive certeza, porque era a única disciplina que eu conseguia estudar, era história. Eu lembro de começar a estudar as outras disciplinas e, não, peraí, vou estudar mais um pouco de história. Aí ia para matemática, não, deixa eu voltar aqui. Enfim, e eu fui a cobaia do PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriada da UNB, foi o primeiro ano, peguei o primeiro ano, e aí eu tive duas oportunidades de entrar na UNB, e aí eu coloquei Relações Internacionais no PAS e História no normal, e passei em História. Aí eu falei, então a questão tá resolvida. Mas eu me lembro que numa conversa com meu pai, né, ele falou isso para mim, você pode fazer História e depois se dedicar à área de Relações Internacionais. Então... Esse projeto não durou nem um semestre, mas eu entrei com esse plano. Não, eu vou me dedicar a essa área. Eu morei na Inglaterra na infância, né, com minha família, quando meu pai foi doutorado, e eu tinha essa loucura para voltar, assim, para o exterior e tal. Então, eu pensava muito nisso. E não queria muito ser professora. Então, foi basicamente isso, até a minha entrada. Esse lance de não pensar em ser professora é uma coisa engraçada. Eu também, quando eu comecei, a gente tem aquela ideia, enquanto estudante, porque tem a diferença entre o bacharelado e a licenciatura, embora, por exemplo, eu fiz na USP, lá as duas coisas a gente ganhava 2 diplomas, mas era meio que curso só, pelo menos no departamento de história. Mas a gente tem essa ideia de que a gente vai ser só um pesquisador, né? Você senta, não, vou ser pesquisador. Sim. E eu acho que era uma dúvida minha, porque, e aí, né, você vive de quê sendo pesquisador? De bolsa, né? Na época ainda tinha bolsa, mas sim, você termina o doutorado, e aí? Eu, para falar a verdade, não tive muita coragem de dar aula para o ensino básico, porque eu não tenho coragem suficiente. Eu admito que é um problema meu, mas eu acabei percebendo que chega uma hora que a gente tem que passar para frente.
querendo ou não, e aí quando você percebe que você precisa passar para frente, você vira um professor porque quer mesmo, você precisa passar isso para frente, né? Então, o caminho de todo pesquisador, no final das contas, acaba sendo um pouco professor mesmo, porque é o caminho natural das coisas, de você passar para frente aquilo que você aprendeu, né? Sim, eu meio que tomei essa decisão. Eu falei, quer saber? Eu vou me deixar levar pelo curso, não vou planejar muito o futuro, mas eu continuava meio sem vontade de dar aula, assim. E o que era até curioso, porque eu comecei a dar aula de inglês com 18 anos e no meu primeiro curso dei as aulas durante toda a graduação. E não tinha problema com as aulas de inglês, mas eu sempre fui muito tímida, aí eu ficava... a ideia de me dar a ideia de dar aula me deixava meio... Mas, enfim. E aí, como a Juliana falou, como eu sempre fui tímida, mais introspectiva, né? Eu refletia sobre as coisas do curso mais para mim, então a questão da escrita começou a me interessar logo, e eu tinha isso na cabeça, não, eu acho que eu vou poder fazer pesquisa, quem sabe, né, algo, mas como a gente não tinha muito essa noção, né, de que as coisas andam juntas, então foi mais ou menos assim. Aí eu logo também fui cursando as disciplinas de História Antiga, fui me encantando, mas eu tinha também um outro lado também, que eu também tinha interesse, né? Eu fiz uma disciplina chamada Cultura Brasileira, e o meu grupo, na época, eu acho que no primeiro período ainda, a gente apresentou um seminário sobre o Festival da Canção. E aí a gente discutiu questões de ditadura, do cenário musical daquele contexto, e isso já era algo muito forte na minha família, a questão musical, a questão da política. Eu já tinha visto Anos Rebeldes, bem novinha, então tinha essa vertente também, que eu pensava que poderia ser uma possibilidade. Mas aí a coisa foi meio que se encaminhando, foi me encantando pelas disciplinas da História Antiga, na época eram ministradas pelo professor Vicente Dobroruca, principalmente na História Antiga 2, aí eu fui me definindo mais. Aí fui fazer uma optativa com ele, surgiu o convite de participar de um grupo de estudos que ele estava organizando, e a partir daí todas as disciplinas foram meio que focadas na área de História Antiga, medieval, e aí foi meio que natural, assim, eu entrei na iniciação, aí eu fazia... Nosso grupo se reunia toda semana, e quando eu percebi, eu já estava meio que respirando História Antiga. Foi mais ou menos assim. Aí, na fase final da graduação, né, eu já tive contato com uma documentação obscura, desconhecida, e que daí o Vicente me orientou a procurar o professor Norberto Guarinello, né, e aí que em poucos meses eu passei na seleção e preparei a ida para São Paulo, e fiquei lá por 8 anos, mais ou menos, acho que é isso, entre mestrado e doutorado. E aí foi um outro capítulo, né? Na graduação eu comecei, na iniciação científica, eu estudei Flávio Josefo, né, um autor judeu do período romano, e aí, mas já no final da graduação eu tive contato com essa documentação, né, chamada Acta Alexandrinorum, que foi traduzida como Atos dos Mártires Pagãos, pelo primeiro editor dos textos, e que eram textos da cidade de Alexandria, que faziam referência a fragmentos de papiro encontrados em vários lugares do Egito, né, e que tinham em comum um cenário de crítica a Roma a partir dos alexandrinos, né? Então eu me encantei com a cidade e decidi que esse seria meu objeto de mestrado. Joana, a sua formação universitária, né, passou por Brasília, São Paulo, e a sua carreira como professora está sendo agora em Manaus. Como são os ambientes acadêmicos, assim, nas 3 universidades por onde você passou? Nossa, é engraçado isso, né? Porque a gente pensa em cada fase dessas como uma vida inteira, né? Não é nem uma fase, mas parece uma vida mesmo. Então foi Brasília, eu ainda morava com meus pais, né? Então ir para São Paulo significou a saída da casa dos pais, encontrar pessoas fantásticas, né? Como a Ju, que eu tive a sorte de encontrar muitas delas logo assim no meu primeiro ano, né? Então se tornaram referências importantes para minha carreira, para minha vida também, né? Amigos, enfim. Então essa vida em Sampa foi muito e ao mesmo tempo tinha o lado, né, de me deparar com toda uma nova realidade. Eu ainda, né, sempre mais quieta, mais tímida, e de repente milhares, só para exagerar um pouco, mas muitos especialistas em antiguidade, enquanto que na UNB a gente era um grupinho pequeno, né? De repente ali tinha gente que estudava tudo de tudo, enfim, e aí quando eu vim para Manaus, aí aqui o desafio foi outro, né? A área aqui não
não tinha nenhum professor na área, né? Só tinha, até então, só professores substitutos, né, que davam a área de história antiga, e meio que naquela disputa, né, não, é sua vez, agora... então, ninguém, de fato, se gostava muito, né, se dedicava principalmente a questão da pesquisa, né, então... E tinha muito, e aqui tem muito essa questão regional, né, de que a história tem que ser história regional. Claro que deve ser feito, mas tinha, no começo eu me deparava com muitas questões assim dos alunos, né, não, mas espera aí, história antiga, como é que eu vou estudar isso aqui e tal, Então, mas agora, sim, alguns anos depois, né, agora eu já tenho o meu grupinho aqui, vários PIBICs, já entrei na pós-graduação, então a coisa tá devagarzinho se encaminhando por aqui e tá sendo muito legal fazer parte dessa história. Sabe, eu fiquei muito feliz quando eu vi que você foi para Manaus, para Amazonas, porque para todos nós que trabalhamos com antiguidade, porque assim como outras pessoas, primeiro o Nordeste, saindo do eixo Sudeste até um pouco Sul também, até eu lembro quando eu entrei na universidade, o Norberto, que também foi meu orientador, né? Eu sentei e falei para ele, nossa, eu queria estudar história antiga. Então ele falou assim, vai estudar história medieval. Aí eu olhei para ele com uma cara e falei assim, porque os concursos são de história antiga e medieval. Na época todos eram, né? E passava geralmente gente de Brasil. Tinha poucos especialistas. O pessoal de longe desses centros maiores e mais tradicionais não estava interessado, né, em ter especialistas. E você e toda uma geração você foi uma das primeiras aí, no caso, para a região norte. E, por exemplo, tem outros centros muito interessantes. Eu lembro particularmente de São Luís, que não é exatamente região norte, mas é perto daí, né? Tem a Cíntia. E assim, eu lembro sempre, até em São Paulo, a gente está sempre, como historiadores, dentro do mundo dos historiadores, tendo que justificar por que a gente estuda antiguidade, né? Uhum. E antigamente a gente respondia, mas as instituições vêm do mundo antigo, o que não deixa de ser uma resposta válida, mas quando você fala da ideia de se estudar alguma coisa fora da história regional é que a gente entende que a história regional não está sozinha, né? Não é uma ilha no meio do nada, e que as formas como ela se coloca tem a ver com uma relação com essa, digamos, história, aspas, né? História universal da qual a antiguidade faz parte, né? Sim, exatamente. É isso que essa questão que você trouxe, Ju, tem sido mais ou menos o que eu tenho enfatizado, né? Essa questão do vínculo do local com o global, de que a gente que não faz sentido pensar no Amazonas como algo produzido no vácuo, enfim. Então, esse semestre eu tô até dando uma disciplina optativa para a graduação, né? Repensando a história antiga a partir desses novos debates da história global. Então, tudo é integração, tudo é conexão, e aí eu acabo meio que enfatizando isso com os alunos, assim, tá vendo? Vocês percebem que a gente precisa do específico, mas esse específico também precisa fazer sentido numa realidade um pouco mais ampla, né? Senão, acaba ficando tudo deslocado, né? Os debates ficam deslocados e ninguém se comunica. Então, e a questão do ensino também. A questão do ensino também é uma área que eu tenho também abordado, assim, tentado me aproximar um pouco mais, que os alunos sentem falta, né? E aí dá para fazer também esse debate, né? Entre o local, regional e o global, enfim, mais ou menos nessa linha. E muito do material de ensino tem sido, ainda muito tradicional, né? Realmente, as pessoas que fazem material didático para ensino básico nem sempre estão acompanhando os debates de antiguidade, então a gente ainda vê uma formação bastante tradicional, por isso que é o papel da gente de antiga, né? Repensar um pouco o ensino de antiguidade e quem sabe mudar um pouco isso para colocar exatamente o que você está falando. Sim, e uma outra coisa é que as pessoas têm percebido do quanto de debate teórico tem partido da área de antiguidade, né? Justamente com relação à crítica do eurocentrismo, com relação às questões pós-coloniais. De certa forma, as pessoas da área tiveram que se aproximar desses debates, até como um mecanismo de defesa, né? E ao mesmo tempo enfatizar que a história antiga não é só Grécia e Roma, enfim, que tem muitos outros mundos aí para serem explorados. Perfeito, Joana. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste primeiro bloco e no segundo bloco voltamos para falar da nossa personagem de hoje, Serapis.
Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco com a nossa convidada Joana Clímaco. Joana, nos conte um pouco sobre a personagem Serapis, suas principais características, onde ele foi cultuado. Certo, vamos lá. Bom, Serapis foi um deus híbrido, né, que a gente hoje chama de híbrido sincrético. O seu culto teve origem na cidade de Alexandria, no contexto dos Ptolomeus, né, ou seja, no século IV a.C. E o que chama a atenção desse deus, dessa divindade, e que na verdade se torna uma verdadeira religião, são os aspectos híbridos, né, de um deus que incorpora elementos gregos e egípcios. Aí eu vou falar mais ou menos, vou tentar aqui falar mais ou menos sobre quais são esses aspectos. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto de surgimento, o contexto, né, de Alexandria, que eu acho que é importante para a gente pensar, talvez, nas demandas, né, para o surgimento desse culto tão específico, tão diferente. Então, isso, assim, na minha trajetória, isso aparece no doutorado, quando eu começo a me aprofundar nos debates sobre Alexandria. Lembrando, então, que Alexandria foi fundada, né, no contexto por Alexandre III da Macedônia. Ela se torna, alguns anos depois, ela se torna a nova capital administrativa do Egito, né, depois da morte de Alexandre, quando Ptolomeu se torna rei e transfere todo o aparato administrativo de Mênfis, né, a antiga cidade egípcia, para Alexandria. Então, Alexandria se torna o centro de um novo governo real, monárquico, né, mais estrangeiro, recente no Egito, e de uma corte greco-macedônia. E aí tem um aspecto importante, né, sobre as monarquias helenísticas, né, que começam a se desenvolver a partir dos generais de Alexandre nesse período, é justamente o fato delas de serem monarquias que se estabeleciam pela conquista, não tinham tradição, não tinham legitimidade, né, e precisavam se adaptar às circunstâncias locais, enquanto, de alguma forma, tentavam também importar aspectos da cultura grega, né, para as novas moradas. E no Egito havia algo mais específico, né, a dinastia dos Ptolomeus se ancorou muito no território egípcio, né, e um território que já tinha uma longa tradição faraônica. Então, seria mais ou menos esse o contexto, né, uma nova cidade se estruturando como corte, e aí o contexto em que surge, mais ou menos, né, essa nova divindade. E aí tem uma série de questões, né, muitos autores interpretam Serapis como um deus sincrético que visava conciliar todos os diferentes agrupamentos da cidade, né, principalmente gregos e egípcios. Outros falam que, como a elite grega e macedônia era a minoria na cidade, no Egito, né, eles precisavam do apoio nativo, e que aí se utilizaram da mediação dos templos. Então, assim, aí tem toda essa discussão, né, que Serapis nascia, então, dessa necessidade de unir gregos e egípcios numa mesma atmosfera religiosa. A divindade, aos poucos, ela vai se tornando a divindade padroeira da cidade e, ao mesmo tempo, da dinastia, né, associada aos Ptolomeus. E aí, numa perspectiva mais tradicional, se fala muito de Serapis como um deus inventado, né, que teria surgido, que o rei teria criado, então, a divindade para servir de deus padroeiro para a cidade e unificar, né, toda aquela heterogeneidade, principalmente grega, na cidade. Mas quando a gente mais recentemente, né, que tem havido uma aproximação maior, né, dos estudos helenísticos com a área também da egiptologia, né, a gente percebe como, sem compreender o Egito, você não compreende de fato essa divindade. Além da questão sincrética do culto, né, que eu vou já tentar mapear aqui, não é muito simples, né, de entender, e na verdade eu cheguei a um entendimento, né, claro que tem vários outros, mas o aspecto que chama muita atenção é a sua popularização, né, para além do Egito, para além de Alexandria, e principalmente no contexto do Império Romano, né, então esse é o auge da difusão dessa divindade, ao lado da deusa Ísis, que era a antiga deusa egípcia nativa, enfim, e ganha outros atributos, né, nesse contexto do Império Romano. Então, esse é mais um aspecto peculiar do culto, né, um deus que vem dessa monarquia ptolomaica, mas que ganha adeptos
por todo o Império Romano ao longo do tempo. E essa popularização vasta, né, que você fala, tem muito a ver com o que você falou no bloco anterior, sobre a gente, e aí os estudos sobre isso, né, como a gente está entendendo o mundo antigo como um mundo muito conectado, né, ao invés de pensar só o Egito helenístico separado de outros lugares, não, se é que tem uma coisa que o período helenístico prova, é que separado não estava mesmo, né, inclusive os outros períodos também. E eu estava pensando, enquanto você estava falando sobre esse sincretismo, a palavra sincretismo é uma palavra muito mais comum no vocabulário brasileiro do que talvez em outros lugares. Então o brasileiro, quando ouve o termo sincretismo, já alguma coisa vai para a cabeça, né, com certeza. E aí, quando você estuda as religiões politeístas, isso é muito natural, né, para nós, assim, pensar talvez tradicionalmente nos deuses antigos, uma coisa que sempre se diz, por exemplo, um erro horroroso tradicional que se ensina na escola é que os deuses romanos eram cópia dos deuses gregos, né? Então, assim como o deus Serapis é um deus inventado que saiu do nada, na verdade eles não saíram do nada, né? É uma percepção ampla da divindade no mundo antigo que permite que um deus como Serapis se torne popular. Exatamente. E, então, assim, é uma divindade que eu vejo muito como essa metáfora de Alexandria mesmo, né? Como aspectos que dialogam, que convivem. E, assim, a ideia de sincretismo também, não sei nem se é a mais apropriada, tenho até uma dificuldade, né? Se é o hibridismo, se é uma coexistência, porque também tem vários outros deuses e envolvidos nesse culto, né? Na verdade, é uma adoração que envolve... Não é somente um deus que se torna único e independente do resto, né? Agora, tentando responder a primeira pergunta, né? Quem é Serapis? O que é Serapis? Bom, a gente pode começar pela representação de Serapis, né? Um homem idoso, barbudo, semelhante a Zeus e Hades, no geral sentado, em uma espécie de trono, né? E ele tem um aspecto característico, é que ele tem o cálatos na cabeça, né? Que é a cesta de frutas, e está sempre acompanhado pelo deus... pelo cachorro de 3 cabeças, né, o Cérbero. Então, é uma representação curiosa, a partir dessa representação que se começam a especular sobre os possíveis sincretismos, né? Cérbero associado ao submundo, que aí também pode ser associado a Hades, entre os gregos, Plutão entre os romanos, e ao Osíris egípcio, né? O cálatos tem a representação... representaria provavelmente a fertilidade e no mundo grego faria ressonâncias com Dionísio, com Deméter e mais uma vez com Osíris egípcios, né? Então, já que Osíris era o deus do submundo, da fertilidade, da renovação, e o fato dele ser adorado ao lado da antiga Ísis, né, no lugar de Osíris. Então, isso é um aspecto que começa a acontecer também. Antes, o antigo culto de Ísis e Osíris começa fora do Egito, principalmente, a ser substituído pelo de Osíris e Serapis. Então, assim, havia uma antiga tríade egípcia, né, que era composta por Ísis, Osíris e Horus, e que, a partir da popularização de Serapis, em Alexandria, e principalmente nas possessões ptolomaicas fora do Egito, são encontradas representações de Serapis, Ísis e de Harpócrates, né, que é o Horus criança, no colo da mãe, né, mamando no colo de Ísis. Então, é um aspecto também que está bem associado a Serapis. Você estava falando isso, eu tenho uma pergunta de aluna, que agora pensei, falei, nossa, uma coisa que eu não sei. Não, porque o faraó, tradicionalmente, né, o rei egípcio, cujo título é faraó, a representação clássica dele é o Horus está no rei, né? Isso desde do reino antigo, etc. Então, quando você chega e tem um rei estrangeiro, que é um rei grego, que se torna, portanto, um faraó no Egito, e aí, como você resolve esse Horus estar no rei e o rei não ser egípcio? Exatamente, Ju, essa que é a questão central, eu acho. Qual é a questão, né? Assim, Ptolomeu I, ele passou, antes de ir para Alexandria, ele passou décadas em Mênfis, que foi a primeira capital egípcia, né? E que, no contexto, era o lar do rei criador Ptah, e no período tardio foi o contexto em que se desenvolveu o culto ao touro sagrado Apis, né? E Apis era uma divindade real, responsável pela vitalidade e divinização dos faraós,
né? E que na morte se transformava em Osíris. Então esse complexo do Serapeu se desenvolveu em Mênfis, né, mais ou menos durante todo o período tardio, período persa. Então, e Ptolomeu estava lá, né? Chegou lá nesse contexto aí, né? Então, o que se sabe é que já havia uma população grega em Mênfis que adorava esse deus já sincrético de Osíris Apis. Então, né, lembrando que após a morte Apis virava Osíris, é confuso, né? E aí Apis se tornava Osíris, e aí governante do submundo, e Osíris era pai de quem? De Horus, justamente. E o faraó entronizado, a partir do momento que ele era coroado, ele virava Horus, filho de Osíris. Então, assim, seria algo muito conveniente, né, para uma realeza se instalando e tentando se vincular a um universo simbólico já muito arraigado, né, se vincular, entrar meio que nesse jogo, né? Então, assim, se fala, então o Osíris Apis já tinha um primeiro sincretismo aí na religião egípcia mesmo, né, que provavelmente se desenvolve nesse contexto tardio. E além disso, Horus era considerado o primeiro faraó nos tempos míticos egípcios. Estaria de alguma forma se perpetuando aí uma ascendência, né, dinástica que esses reis precisavam de desenvolver nessa nova cidade, nessa nova corte. Então, só que assim, aí tem essa questão, né? Tudo bem, Osíris Apis explica o nome, mas como que, de onde vem essa representação, né? Como se torna Serapis? Então, tem alguns autores que falam isso, né? Tá, isso explica o nome, mas não a imagem antropomórfica, porque, né, então, totalmente afastado das representações egípcias. E aí é que começam as especulações, né? Talvez pudesse ser uma forma de traduzir noções egípcias em um formato aceitável para os gregos, né, que não eram muito adeptos do culto aos animais, que eram mais acostumados com figuras humanas, pensando nesse público grego diversificado de Alexandria. E aí se estabelece, então, uma equivalência a partir das funções, né, e aí ou seja, quais eram as funções, né, do Osíris Apis? A função do submundo, a questão E aí se vai buscar esses atributos no mundo da representação imagética grega, né? Então, assim, mas é tudo... na própria antiguidade, né, as fontes sobre isso já não estão muito em acordo com relação a essas questões, e daí que tem os relatos que já começa a especular sobre isso na própria antiguidade. Deixa eu beber um gole já. Eu só pensei numa coisa que eu achei interessante quando você estava falando. Você tem o período tardio egípcio e você tem a dominação assíria, que foi muito combatida. Expulsaram meio que os assírios ali, e depois você tem a dominação persa, que também não dura muito tempo, né? Só que Cambises estava preocupado com outras coisas. Uma coisa que diferencia os Ptolomeus dessas dominações estrangeiras anteriores, pouco anteriores, é o fato de que os Ptolomeus ficaram lá. O rei foi para lá, ficou lá, fundou Alexandria e se assumiu quanto faraó de fato no Egito, né? Então eu imagino que isso tenha muito a ver com a consolidação do culto de Serapis e durante o período ptolomaico e não antes, né? Porque o rei está lá e ele fica lá, a dinastia vai ficar lá, né? Exatamente, isso é algo bem, bem próprio dessas monarquias, né? Elas se tornam monarquias que governam a Ásia, né? Então, monarquias de origem da Macedônia, mas que se tornam reis de diversos lugares da Ásia. E aí, no caso dos Ptolomeus, reis do Egito. Além disso que você falou, Ju, com relação ao fato deles estarem lá, tem essa questão da nova cidade também e de um processo migratório que a fundação de Alexandria, de certa forma, acaba sendo intensificado, né, nesse momento. Então, muitos novos agrupamentos de gregos de diversos lugares vão se fixar ali, né? Então, de fato, é um contexto de governo estrangeiro, mas que tinha alguns aspectos diferentes, né? E essa tentativa de se vincular ao universo, à antiga religião, é muito notável entre os Ptolomeus. E é um aspecto que foi muito desconsiderado durante muito tempo, né? Conforme se pensava Alexandria como uma cidade pertencente ao mundo grego. Então, esse debate está sendo
entre egiptologia, né, entre os estudos helenísticos, tem sido muito importante também, mas de aproximar essas áreas. Infelizmente, estamos chegando ao fim, Joana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E o espaço fica aberto para você indicar para os nossos ouvintes onde achar os seus trabalhos. Tá ótimo. Bom, eu publiquei um artigo sobre Serapis no ano passado, na revista Diálogos Mediterrâneos. E eu vou aproveitar o espaço também, fazer uma pequena propaganda, que a minha tese, depois de muitos anos, né, é melhor nem falar quantos, mas eu consegui publicá-la nesse ano pandêmico. A Alexandria dos Antigos, Fascínio, Exuberância e Controvérsia. E aí tem alguma coisa sobre Serapis ali, mas foi principalmente depois do doutorado que eu comecei a me dedicar mais a essa questão. E é isso, eu agradeço muito por essa oportunidade, foi ótimo conhecer vocês e ficamos aí à disposição para outros encontros futuramente. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada, Joana, nossa editora convidada Juliana. Até logo. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!